Então, pessoal, a nossa live de hoje nós teremos dois convidados muito especiais. São profissionais da área de semicondutores da Ceitec. E a ideia hoje é nós tratarmos um pouquinho mais sobre a indústria de semicondutores. A microeletrônica, ela está em toda parte. Podemos dizer que a microeletrônica, ela move o mundo. Todos nós já sabemos disso, afinal de contas, até torradeiras já possuem microcontroladores. Tudo para onde nós olharmos vai ter algum componente eletrônico, e esse componente eletrônico hoje em dia dificilmente não vai ter algum semicondutor, desde um transistor até microcontroladores e processadores. Aqui no canal nós realizamos uma série de vídeos em parceria com a Ceitec e a Ceitec para mostrar para vocês de uma forma um pouco mais detalhada este incrível mundo da microeletrônica. Falamos também sobre os primórdios da microeletrônica, o surgimento dos transistores e do primeiro circuito integrado. Também levamos esta viagem até o meio da década de 90, com a maturidade dos processos de fabricação e os primeiros processadores que nós podemos chamar de grande porte, esses processadores que nós podemos ter em casa e começamos a fazer coisas um pouco mais complexas do que apenas digitar textos. Também nesta época surgem as primeiras GPUs de alto desempenho para o mercado doméstico e a revolução ela começa a ganhar força. A indústria de semicondutores ela figura entre as indústrias mais valiosas do mundo e ela move o mundo hoje em dia. É impossível nós pensarmos em um mundo sem semicondutores. Desde o IoT até supercomputadores utilizam chips, processadores que são fabricados em fábricas de semicondutores. E as oportunidades nesse setor são inúmeras. Desde aplicações mais simples como circuitos para IoT, sensores, até processadores e dispositivos mais avançados. Países que estiveram na vanguarda da pesquisa de semicondutores, eles investiram pesado para fomentar esse setor. E aqui nós podemos falar de Estados Unidos, Taiwan, com a TSMC, Alemanha e diversos outros países, inclusive Inglaterra, mais recentemente com a ARM, e agora a China também entrando na briga pelo setor de semicondutores. E então nós pensamos, por que não trazer aqui um bate-papo sobre as oportunidades na área de semicondutores, sobre a formação dos mercados de semicondutores no mundo, como isso aconteceu, como os países foram se situando, de onde vieram estes investimentos e para onde caminha a indústria de semicondutores no mundo e aqui no Brasil. Então, para este bate-papo, eu convidei aqui dois profissionais da Ceitec. O Marcos Dossa, que vocês já conhecem, ele participou dos nossos vídeos anteriores aqui no canal, sobre microeletrônica, e o Silvio Luiz Santos. O Marcos, ele é engenheiro, trabalha ali na Ceitec na parte de sistemas, e ele é mestre em ciência da computação. Enquanto o Silvio, ele é mestre em engenharia de materiais e ele trabalha na parte de manutenção das máquinas que ficam lá na sala limpa. E eles vão conversar um pouquinho aqui conosco a respeito da parte, então, de microeletrônica. Começamos ali com o Marcos Doce, então. Passo a palavra a ele, para ele falar um pouquinho mais sobre a sua experiência nesta área, sobre a sua formação e se apresentar. Posteriormente, então, passamos a palavra para o Silvio. Bom, boa noite, Josias. Boa noite, Silvio. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo hoje. Muito obrigado pela oportunidade. Eu sou engenheiro eletrônico, trabalho na Ceitec desde 2013. A minha formação inclui uma especialização em microeletrônica e agora na Ceitec tenho a oportunidade de trabalhar nessa área. Mas durante a minha vida profissional, eu trabalhei bastante também na área de software e na Ceitec hoje eu trabalho justamente na área de aplicação de produtos e o meu trabalho é fazer com que os nossos clientes consigam utilizar o nosso produto no seu dia a dia, no seu processo. E para isso, muitas vezes é necessário que se faça algum software específico, algum software para adaptação ou para utilização dos produtos da Ceitec. Então, eu trabalho nessa área lá. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Silvio. Como Marcos, eu trabalho na Ceitec. Hoje eu tenho uma posição de presidente da Associação dos Funcionários e a minha atividade principal na empresa
Eu sou engenheiro de manutenção de equipamentos. Eu tenho, então, sob a minha supervisão de equipamentos de fotolitografia e metrologia. Tenho 16 anos de experiência em semicondutores. Os últimos 9 anos são experiência de semicondutores na CEITEC e os outros anos são experiência de semicondutores em células fotovoltaicas. Então, nós já temos, dá para considerar uma bagagem já nesse setor. E como o Josias disse, né, os semicondutores vieram aí para ficar, não tem como fugir, hoje nós somos rodeados deles, e as atividades envolvendo semicondutores, tanto no consumo quanto na fabricação, devem se expandir muito ainda nos próximos anos para todas as camadas sociais. A questão dos semicondutores é justamente algo relativamente complexo, principalmente se conversar diretamente, né, com as pessoas no dia a dia, porque a maioria das pessoas utilizam os equipamentos da mesma forma que uma geladeira. A gente abre a geladeira, pega o que tem dentro e não nos importa como a geladeira funciona, né? Isto, para a maioria das pessoas, foge do seu dia a dia. E nós temos toda sorte de equipamentos. Eu estou utilizando aqui, né, um computador, um equipamento, podemos considerar sofisticado, que possui dezenas, centenas de chips aqui dentro, para que isso funcione. No meio do caminho aqui, eu tenho um roteador Wi-Fi que está ali na outra sala, né? Roteador Wi-Fi, ele está conectado em outro roteador, num transceiver de fibra ótica. Todos esses equipamentos têm semicondutores, têm chips que estão fazendo o seu trabalho. E quando um deles não funciona direito, acontece o que aconteceu antes, né? A gente não tem uma live funcionando bem, a gente não tem a comunicação acontecendo. E a gente só percebe isso quando as coisas não funcionam. Mas para que as coisas funcionem, e esse caminho, ele começa com a formação do profissional, né? Começa com alguém que vai estudar isso. E semicondutores é muito mais do que apenas eletrônica, semicondutores também é física, semicondutores também é mecânica. E como é que funciona a formação deste cara? Eu quero começar a estudar, estou fazendo engenharia eletrônica, eu gostaria de trabalhar nesta área. Quais são as áreas de formação? O que eu posso me especializar? Quais são as áreas de trabalho dentro de semicondutores? E aonde eu posso buscar formação para esta área, né, para me tornar um profissional nesta área, na área de semicondutores. Aqui no Brasil, o governo federal, por meados de 2007, né, iniciou um programa chamado CI Brasil, um programa de formação, né, para profissionais na área de semicondutores, com 2 CTs, né, um que ficava aqui em Porto Alegre e o outro em São Paulo. Este programa, o CI Brasil, faz parte de um pacote, né, que veio a fomentar a formação de uma área de semicondutores no Brasil. Então, um pouquinho da experiência de vocês, como é que foi a caminhada de vocês até vocês chegarem na CEITEC ou nas outras empresas onde trabalharam anteriormente nesta área de semicondutores, na área de projeto de chips, projeto de sistemas para chips ou manutenção de equipamentos. Bom, eu posso começar então, Josias. É um ponto muito interessante esse da formação, porque a formação profissional na área de semicondutores ela é bastante específica e é bastante crítica como fator de sucesso de toda a indústria de semicondutores. Aqui no Brasil, as universidades, especialmente as federais de vários estados, oferecem já alguma formação básica na área de eletrônica, na parte de microeletrônica, de projetos de circuitos. Tá? Como tu falasse, existem outras áreas complementares, como a parte da física, a física de semicondutores, como a engenharia de materiais também, importantíssimo. Né? Eu venho da área da engenharia eletrônica, então a minha formação nessa área foi mais voltada para projetos de circuitos. Minha formação iniciou na Universidade Federal, aqui no Rio Grande do Sul, dentro do curso de graduação, e posteriormente na pós-graduação da URGS também, me aprofundando mais em projetos de microcircuitos. Tá? A questão da formação e as áreas de trabalho, vou falar um pouco sobre a perspectiva da engenharia eletrônica. Tá? Provavelmente o Silvio vai querer falar um pouco mais depois sobre a área de materiais e processos. Tá? Mas, do ponto de vista da eletrônica, ela também não é muito fácil de entender à primeira vista. Ela se desdobra em áreas, em sub-áreas.
tá? Porque você pode trabalhar na área de projetos, de circuitos. Dentro da área de projetos, você pode trabalhar na área de circuitos digitais ou circuitos analógicos. Então, isso exige formações diferentes também, métodos de projeto diferentes, ferramentas diferentes, né? Maneiras de pensar também diferentes dentro da área de projetos. Na área de eletrônica, também se pode trabalhar muito na área de ferramentas de projeto. E aí entra muita gente que vem da engenharia, mas também gente da ciência da computação, porque as ferramentas de projetos são softwares específicos também para se fazer projetos de circuitos. É uma grande área de trabalho. A própria Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul já desenvolveu bastante coisa na área de software. Eu acredito que até hoje deve fazer alguma coisa sobre isso, porque é uma grande área de conhecimento dentro do projeto de microeletrônica. Inclusive o meu mestrado ele foi na área de EDA, né? Trabalhei com o HLS, né? Então, apenas para corroborar isso aí, né? Nós temos realmente muito de pesquisa aqui no Rio Grande do Sul na área de semicondutores, né? Exato. Na minha época, a gente trabalhava já com projetos de circuitos, com software, né, com o CAD, o EDA, né, ou seja, software para projetos, e também na área de dispositivos de semicondutores, né, tudo aqui na URGS. São três áreas diferentes que alguém que venha da engenharia eletrônica pode trilhar. Tá? Quando se fala de oportunidades de carreira depois, né, na área da microeletrônica, a gente vai poder expandir, então, essas atuações para outras áreas que a gente normalmente não pensa na hora da universidade, né, mas a gente pode trabalhar também na área comercial, pode trabalhar na área de suporte, pode trabalhar na área de teste de circuitos, que é uma outra coisa muito importante que se faz hoje, que normalmente não se pensa na hora da universidade. Muita gente que está na universidade de eletrônica quer saber de projetos, né? Mas a gente tem bastante atividades aí em teste também, importantíssimo para a área de eletrônica. Não sei se o Silvio quer falar alguma coisa também sobre a parte de materiais, processos aí. Bom, a parte de engenharia, por exemplo, a minha formação, eu sou engenheiro mecânico, né? Então, quem pensa na engenharia mecânica se coloca um pouco mais distante, né, do mundo da microeletrônica. E isso é uma verdade, porque como no Brasil não existem fábricas de semicondutores, com exceção à CEITEC, o Brasil tem bastante centro de pesquisa, laboratórios de pesquisa, onde trabalham com equipamentos de pesquisa mesmo, então são equipamentos manuais, né? Quando o engenheiro mecânico se depara com isso, existe um abismo ali de carência de informações, como que a gente consegue, então, se encaixar dentro desse novo universo? Porque tu está, de certa forma, longe da tua área de formação, mas, ao mesmo tempo, não é tão longe assim quanto parece. Então, como eu vou fazer graduação, eu tive a oportunidade de fazer a trabalho de pesquisa junto de um laboratório de células solares. E nesse laboratório de células solares, se tinha carência, então, de trabalhar com lâminas de silício de 4 polegadas, de lâminas de silício policristalino quadradas. Então, tudo tinha que ser adaptado para aquele processo novo que estava sendo feito. Manipulação daquelas lâminas após a difusão, antes da difusão, alinhamento, como que tu soldava, enfim, tinha toda uma caminhada ali que era um abismo tecnológico assim, para o engenheiro mecânico. E, obviamente, o mestrado em materiais focado também em células solares, proporcionou, então, a entrada ali, o ingresso de conhecimento aplicado mais para a área de semicondutores, como que tudo se comporta, porque são semelhantes em alguns momentos. A questão de pureza de processos começa a ser mais parecido, as reações químicas e físicas que ocorrem durante os processos são importantíssimas de entender, a compatibilidade de materiais que vão ser utilizados, por que não pode usar um vidro
para fazer um ataque químico, por que tem que usar um plástico, por que no outro tem que ser um vidro, como é que funciona o fluxo de exaustão de uma capela, qual é o tipo de proteção que tu tem que utilizar para fazer a manipulação de determinado produto químico. E então são dispositivos todos que começaram a entrar no meu rol de atividades. E propriamente após eu entrar na CEITEC, que ocorreu isso em 2011, eu tive a oportunidade, então, de entrar num outro universo do semicondutor, que é uma questão de fábrica, onde tu vai reproduzir aquele dispositivo em escala. Então, se muda totalmente a configuração dos equipamentos, eles são equipamentos dedicados para fazer algumas atividades, mas em escala. Então, existe o transporte dos wafers, que saem no cassete, o equipamento tem que identificar aquele wafer, tem que ter um braço robótico para pegar ele, passar pelas etapas de processos, câmeras de processo, retirar, e alguns momentos envolvem temperatura, em outros momentos envolvem os banhos, as questões de partículas que podem ser geradas durante esses processos e contaminar o produto. Dentro dos equipamentos das metrologias, existe uma física aplicada ali, fantástica, mas que envolve uma mecânica fina para poder, então, fazer um alinhamento óptico do laser, de uma luz. Então, envolve um outro conhecimento que, de fato, o engenheiro de manutenção, e eu acho que os engenheiros em geral no Brasil, não têm. Tanto é que o know-how dessa indústria, quando o problema é muito complexo e foge do nosso limite de conhecimento, nós somos obrigados a contratar mão de obra estrangeira para vir solucionar, então, alguns problemas que eles já lidam aí por mais de 20 anos. Por isso que também uma das importâncias, né, do projeto como a CEITEC e os projetos como o laboratório de pesquisa é essa questão da formação de recursos humanos, né, e isso demora muito tempo para ser formado. A nossa indústria na tradicional aqui, ela não utiliza tanto dessas especialidades aí que o mundo dos semicondutores precisa. Inclusive, isso é algo que é importante, né, de ser lembrado. A formação da indústria de semicondutores não é algo que veio da noite para o dia. Foi muito tempo de pesquisa até você ter maturidade nos processos de produção. Não há como chegar a uma indústria de semicondutores vibrante, com toda uma cadeia produtiva estabelecida, se não houver incentivo por parte do governo, incentivo estatal, né? Observando a curva de maturação da indústria de semicondutores, né, nos dois maiores players do mundo, que é Estados Unidos e Taiwan. Taiwan hoje com a TSMC, né, não sei se não é já a maior fábrica de semicondutores do planeta, né? Se não é uma das maiores. Né? A Coreia com a Samsung também, né? E Estados Unidos com a Intel. Todas estas fábricas, sem exceção, receberam aportes do governo, de uma forma ou de outra. Né? A TSMC ela era uma fábrica estatal, ela começou numa universidade, para depois ser privatizada e se tornar aquilo que ela é hoje. Né? A Intel recebeu aporte da Marinha dos Estados Unidos durante todo o processo de desenvolvimento dos seus primeiros processadores, e a AMD também recebeu muito aporte financeiro do governo americano, né? Até que ela se tornou o que ela é hoje. Então, eu não sei, eu vejo que é algo bem, bem complexo, né? Porque não é simplesmente abrir uma fábrica, não é? Existe todo um know-how, como vocês vinham falando, e eu acredito que a Intel ou a TSMC não vai compartilhar isso com vocês. Né? Não, com certeza não vão. Não vão. Tem razão, Josias. Via de regra, as empresas que hoje dominam a microeletrônica no mundo inteiro, elas iniciaram com investimentos públicos. Tá? A razão é aquela que a gente já está começando a discutir aqui. A indústria da microeletrônica ela é complexa por natureza. Ela exige investimentos muito grandes, tanto em termos de equipamentos, como de infraestrutura, como de formação de pessoal. Então, todos esses investimentos, eles são de longo prazo e são muito altos, como eu falei. Via de regra, a iniciativa privada não tem interesse, isso é natural da iniciativa privada que não tem interesse em investir em algo que necessita tanto dinheiro já upfront, né, já de saída, e que tenha retorno
normalmente a partir de 10 anos do investimento. Então, é um tipo de investimento que, como não atrai a indústria privada, ele deve ser compensado por investimentos públicos. Todos os países que hoje estão na liderança ou que têm alguma indústria representativa na área de semicondutores começaram com investimentos públicos, e você já citou alguns aqui. E sim, a TSMC hoje é a maior fábrica de semicondutores do mundo, em Taiwan. Iniciou como estatal e não tenho certeza, mas acredito que ainda o Estado lá é um dos principais acionistas. Tá? Isso nos leva à seguinte questão: o investimento do Estado, ele, para ser bem feito, para surtir efeito, para ter frutos, tá? Ele deve ser feito com base de um plano. Deve-se ter um plano de Estado. Todos os países que estão hoje na frente nessa tecnologia, eles tiveram um plano de longo prazo e seguiram esse plano, estão seguindo esse plano. No caso, Taiwan, China, estão seguindo esse plano. No Brasil, se criou um plano, um Programa Nacional de Microeletrônica, há décadas atrás, e esse plano continha um dos pilares era a formação de pessoal, uma formação específica para essa área. Se trata um pouco antes do programa CI Brasil. O CI Brasil era um desses pilares. Eu comentei aqui que as universidades já te davam alguma formação básica na área de semicondutores, tanto na parte de engenharia eletrônica, como física, como ciência dos materiais, mas ainda não eram formações que permitissem um profissional entrar no mercado de trabalho e trabalhar realmente na área da microeletrônica. O CI Brasil, como parte de um programa de Estado no Brasil, é um dos pilares que visava formar pessoas com conhecimentos bem mais específicos e aprofundados para essa área. Esse programa durou vários anos, começou trazendo pesquisadores, professores do exterior, depois, paulatinamente, foram sendo substituídos por professores brasileiros, e funcionou muito bem, tanto que hoje na CEITEC, praticamente todos os nossos projetistas de circuitos passaram pelo CI Brasil. E muitos que hoje trabalham em outros países no mundo, na Europa, nos Estados Unidos, também fizeram esse curso do CI Brasil. Um programa realmente muito efetivo. Lamentavelmente, ele não existe mais. É um sinal de que a política de desenvolvimento nessa área, infelizmente, começou a ser negligenciada. O investimento em semicondutores, ele não é um investimento de curto prazo e você não vai ter o retorno imediato em 5 anos, em 10 anos. Isso não é uma quitanda, que você vai colocar ali os produtos prontos e você vai sair simplesmente recolhendo lucros. Né? A indústria de semicondutores, ela é uma indústria de ponta em inovação e nós precisamos levar em consideração o tempo de maturidade dos projetos e dos processos. Né? A Intel, quando ela lança um processo novo, um processo de litografia novo, ela já está há pelo menos uma década pesquisando como fazer aquilo funcionar. E ela está injetando dinheiro naquilo. E está botando dinheiro, até que em algum momento ela atinge maturidade, né? O yield do processo ele chega no limiar que você pode começar a produzir coisas. Né? A gente viu lá no vídeo na Design House, foi mostrado isso, né? E isso leva tempo. E ninguém vai ensinar para nós como fazer isso. Né? O pessoal muitas vezes fala muito, mas a CEITEC tem um processo de fabricação mais antigo, mais maduro. Né? Como é que isso ainda não está rodando? Mas, gente, ninguém veio para nós aqui, né, e deu uma bíblia, funciona assim. Isso não é, ninguém compartilha esse tipo de informação, né? Então, mais vocês aí podem falar um pouco melhor para nós como é que foi esse processo de maturação da fábrica, de entender os processos e de fazer isso funcionar, e em que pé isso está hoje, né? Com certeza, ninguém vai trazer esse conhecimento e nos entregar de bandeja. Por quê? Como a gente estava falando desde o início, hoje em dia o mundo se move através da eletrônica. E a capacidade de processamento que a gente tem na mão hoje com o celular, nos computadores, nas comunicações, ela só é possível porque a gente conseguiu miniaturizar os circuitos a tal ponto que o poder hoje de um chip é muito maior do que os antigos computadores que ocupavam salas inteiras. Né?
Isso se tornou tão importante, tão estratégico para as economias dos países e para a segurança nacional também, vamos dizer, de todos os países, que ninguém vai abrir segredos, processos, entendeu, para outros países de graça. Evidentemente que não. Então a gente tem que aprender fazendo. E esse é um dos pontos importantíssimos que eu queria lembrar do fato de existir a CEITEC. Como o senhor falou, a gente já tem no Brasil hoje vários lugares onde se trabalha em pesquisa de eletrônica nas universidades, temos alguns institutos de pesquisa, outras empresas que fazem alguns processos de back-end, de circuitos, mas quem no Brasil hoje coloca em prática, em nível comercial, em nível industrial, aquilo que se aprende de técnicas de microeletrônica? Hoje em dia é a CEITEC. Então, aprendemos fazendo. Para responder a tua pergunta de maneira rápida, a gente aprende fazendo. Então, é a partir dos primeiros projetos mais simples, a partir de colocar realmente mão na massa, colocar uma máquina a funcionar em cada um dos vários processos da empresa, colocar cada máquina a funcionar, aprender como ela funciona, aprender com os próprios erros, né? Esse aprendizado do dia a dia, ele é fundamental e ele não tem preço. E a gente só consegue fazer isso aí realmente tendo onde exercitar. A CEITEC hoje é o que o Brasil tem, onde os profissionais podem realmente exercitar no dia a dia, nível industrial, nível comercial, como fazer microeletrônica. Porque existe um ponto crucial aqui, né, que é a questão do downscaling, que vai acontecendo aos poucos e de forma meio natural, né? Sempre se busca um processo menor de fabricação, né? O que vai acabar acontecendo é que, com o tempo, nós vamos buscar processos menores de fabricação. E eu não sei, eu acredito que o Silvio, né, ele consegue explicar um pouquinho para nós como é que funciona a questão da litografia e como é que funciona esse downscaling. Bom, a questão do nó tecnológico, ele está atrelado à tecnologia do comprimento de onda, que tu consegue ter uma precisão de borda, tá? Então, os equipamentos que, no caso, a CEITEC trabalha, eles são tecnologias de 350 nanômetros, que foi um step que teve, né, o downscaling no passado. Hoje já se produz aí, ou se estuda na ordem de nanômetros, 3 nanômetros, e isso está associado, então, à tecnologia do gerador de ondas luminosas, né, que vai ser atrelado ao equipamento e aos dispositivos e produtos fotossensíveis que vão ser utilizados, então, para receber essa iluminação e fazer a gravação. E também uma precisão, como esse padrão vai ser, com que o equipamento vai poder fazer um stepper, uma movimentação, no X e no Y, para poder, então, gravar a nova estrutura e o novo step, no caso, para poder gravar os padrões. Então, a gente tem uma imagem, que é a imagem onde fica um projeto que é feito lá na parte do Marcos, lá onde o Marcos projeta uma estrutura, e essa estrutura, depois ela tem que ser gravada, então, no silício. E essa luz tem que passar por essa estrutura, ser diminuída e ter uma resolução de borda na dimensão crítica dessa estrutura, para então que possa ser gravado no material. Então, a CEITEC hoje ela tem essa estrutura de 350 nanômetros, e ela pode, na estrutura de fabril, facilities, que são utilidades industriais e estrutura do prédio da empresa, chegar no tamanho de 150 nanômetros. Mas aí tem que se modificar alguns equipamentos. Então, quer dizer que se nós quisermos produzir um chip aí de 180 nanômetros, na fábrica Sim, da CEITEC é viável. é viável. É viável. Interessante. Isso é algo muito interessante, né? Porque uma das coisas que mais falam por aí é que a CEITEC possui um processo de 650 nanômetros. É que eu acho que era o processo que ela iniciou lá em 2008, 2010, né? É que os 650 nanômetros é atrelado ao processo da transferência de tecnologia, que estava atrelado a um produto, que era o XC06. Então, o XC06 da XFAB tem esse tamanho de nó tecnológico, 650 nanômetros, mas a resolução dos equipamentos que a CEITEC possui são de 350. E se aplicar, então, como o Marcos disse,
a técnica, né, e o conhecimento das pessoas que trabalham lá hoje ou outros profissionais que estão bem qualificados, é possível ainda, dependendo do dispositivo, ter uma estrutura menor do que 350 nanômetros. A engenharia de processo conseguiu já fazer estruturas bem menores na CEITEC. A dificuldade seria daí o número de empilhamento, né, o número de camadas que esse produto teria. Mas produtos não tão complexos poderiam ser fabricados em estruturas menores do que 350. Lembrando que ter um processo de 350 nanômetros não quer dizer que nós temos uma fábrica que não seja útil, né? Sim. Hoje em dia se faz ainda com processos até maiores do que esse. Os produtos da microeletrônica hoje não são só os super processadores da Intel ou da Samsung. Existe uma gama de produtos tão grande no mundo usada hoje que vários nós tecnológicos, com vários tamanhos de dispositivos, são usados ainda e tem esse lugar no mercado, né? E também tem que se pensar que a gente tem que começar a caminhada dando o primeiro passo, né? Então, o que se aprende aqui, como o senhor falou, vai ser usado para qualquer outro nó tecnológico. Algo que as pessoas, né, na maioria das pessoas não percebem ou não têm este conhecimento, né, é que conforme as coisas vão ficando muito pequenas, elas começam a ficar estranhas, né? A física, ela se comporta de forma esquisita quando a gente começa a diminuir, a entrar em processos cada vez menores. Eu me lembro que quando comecei essa caminhada de estudos de microeletrônica, lá na disciplina de física de semicondutores, aquilo era uma loucura. E o professor, ele já dizia depois, na outra disciplina, da disciplina de projetos, né, que a quantidade de regras de projeto, ela escalava sobremaneira quanto menor fosse o processo de litografia, justamente porque a gente começou lá com aquelas regras lambda, né, onde tudo era sempre igualzinho, tu fazia o downscaling e tu aplicava aquelas regras e seguia, né, mas conforme o negócio vai ficando cada vez menor, o semicondutor, ele não se comporta mais da forma clássica, ele começa a se comportar mais próximo da quântica, né, e isso cada vez fica mais pior. Exatamente, porque hoje em dia nós estamos chegando ao ponto hoje de fazer transistores comerciais com 7 ou 5 nanômetros. O próximo passo que se espera, já para o ano que vem, seria, ou daqui a 2 anos, é conseguir ter transistores com 3 nanômetros de largura. Já se pensa em 2 ou menos do que 2. O que acontece com esse tamanho de dispositivos? Eles estão chegando muito mais próximo do tamanho atômico. Então, um transistor que tem 1 micrômetro de largura, ele tem, vamos dizer, tem milhões de átomos ali dentro daquele espaço. Quando você começa a diminuir esse tamanho aí quase 1000 vezes, você já diminui muito o número de átomos que estão dentro daquele canal, o número de portadores que fazem aquele transistor funcionar, diminui bastante. Então, os efeitos não são mais, vamos dizer assim, eles não são mais divididos pela média de grandes números de átomos, eles estão muito mais próximos do nível atômico, como tu falaste, então. Sem falar naquilo que o Silvio já comentou, o processo de litografia é muito mais complicado. Usar a luz ultravioleta, comprimentos de onda muito, muito menores e tal. Os prédios que são usados para ser fabricados têm que ser muito mais projetados para ter vibrações muito menores. Então, tudo isso afeta. O próprio comportamento dos transistores elétricos já é diferente daquilo que se espera em transistores maiores. Então, todas essas dificuldades acontecem. O cuidado, então, né, com a sala limpa, o tamanho das partículas passam a ser coisas gigantescas, né, próximo das estruturas que estão sendo criadas. Então, o fio de cabelo no processo de 350 nanômetros já é um problema, já acaba estragando alguns chips. Agora, no processo de 3 nanômetros, o fio de cabelo estraga talvez 25% de uma lâmina, algo desse tipo, porque tu tem muitos chips ali que vão ser afetados por partículas. E nós, as pessoas, né, durante o processo de fabricação, são geradores de partículas. Sim. Por isso que as fábricas novas têm muita automação, robôs que transportam os produtos sem o contato humano de um ponto ao outro, justamente para evitar essa geração de particulado interno. Sendo que o próprio robô, ele com o tempo gera próprias partículas por causa do seu desgaste mecânico, né?
Mas aqui, Com que eu ia certeza. comentar antes, né? Eu entrei rapidinho aqui no Google e perguntei para o Google qual é o tamanho de um átomo de silício. E aqui retornou 210 picômetros, né? Ou seja, em um processo Uhum. de 3 nanômetros, a gente consegue colocar apenas 14 átomos de silício, um do lado do outro. Então, eu imagino o problema se faltar um átomo no processo, né? Faltou um átomo. O que vai acontecer com este transistor? O que vai acontecer com o yield desse wafer se tu tiver faltando um átomo num óxido, por exemplo, né? E aí a gente começa a ter os Sim. problemas de fabricação, e é por isso que eu acredito que tem cada vez demorado mais para eles conseguirem fazer o downscaling, né? A própria Intel tem tido bastante problemas com o downscaling, né? E a própria geometria dos componentes, dos transistores também tem que mudar. Aquela geometria tradicional, CMOS, de fazer transistores planares, ela já está sendo abandonada para essas escalas. Já estão fazendo outras geometrias, usando 3 dimensões, né, estruturas em 3D, porque a planar já não atende nesse nível de miniaturização, né? E o fluxo eletrônico dentro, né? A indução que provoca a corrente que passa pelos caminhos dos transistores são tão pequenos, o fluxo ali, a indução acaba atrapalhando tudo. Então, essa conta tem que ser muito bem feita mesmo. Os projetos têm que ser muito bem pensados, senão os circuitos depois não funcionam. Sim, até uma coisa que eu me lembro, que eu achei muito interessante, eu tentei até procurar essa imagem nos meus materiais aqui, mas eu não encontrei. Queria mostrar pro pessoal, né? Uma coisa é a gente ver o desenho do chip ali no CAD. Ele é quadradinho, ele é bonitinho, né? Tem os ângulozinhos de 90 graus ali perfeitos, nos retângulos, tudo perfeitinho. Sim, Outra coisa é mas o que sai lá no chip. essa aí é a arte, né, da corrosão, da fotolitografia, da deposição de metais, né? Tu não consegue fazer as estruturas quadradas, porque elas têm profundidade. Então, no desenho, a profundidade, a linha do CAD consegue fazer uma quina de 90 graus nos 2 cantos, ou nos 4 cantos que ele está procurando. Agora, o processo físico-químico não consegue fazer isso. A luz não vai chegar da mesma maneira no topo e no poço. O processo de deposição de metal não vai conseguir fazer um quadrado no fundo, provavelmente vai ficar algo arredondado, e a litografia vai ficar algo trapezoidal, a corrosão também vai ficar algo trapezoidal. Então, esses são os problemas físicos, né, associados ao processo. Sim. E é por isso que tem que ter pessoas aí com conhecimento para poder interpretar tudo isso e fazer as correções adequadas. Não é uma atividade simples, não. É bem complicado, bem complexo. As próprias ferramentas EDA, né, elas já fazem uma extrapolação do que vai acontecer, né, na hora de fazer a litografia, e elas já fazem essa correção, né, elas já fazem uma É, compensação. Mas isso eu imagino que deve ter que estar atrelado com o PDK da fábrica, né? sim, sim. Outra coisa que tu vai ter é uma correção de overlay, né? Tu vai ter que empilhar essas camadas. Se essas camadas não tiverem uma correção, então elas vão ter desalinhamentos, porque a gente está falando de estruturas muito pequenas, né? Então a camada que vem por cima, 3 camadas acima que tem que ter uma via para conectar com a de baixo, vão ficar desalinhadas e também. O equipamento constantemente tem que estar analisando isso, né? No Brasil, nós tivemos este processo de implantação de uma cadeia, né, de semicondutores, né? A Ceitec, ela estaria situada como o final do processo de implantação de semicondutores no Brasil, né? Nós tínhamos o CI Brasil, que era o começo para treinar pessoas e formar pessoas capacitadas dentro do Brasil para trabalhar com semicondutores. Posteriormente, foram abertos incubadoras e polos tecnológicos junto a universidades, né? E diversas empresas, diversas pequenas empresas foram incubadas, né? Dentre elas temos a SMDH e a Chipos, que chegaram a lançar produtos no mercado, né? A Chipos hoje é uma empresa proeminente no cenário internacional, né? E por fim, nós precisávamos fabricar as coisas que produzíamos aqui de algum jeito. Mas vocês devem estar imaginando que não é simplesmente eu, o Josias, aqui da Bobsin, pegar e ir lá na TSMC, bater na porta deles, olha, eu quero fabricar um chip. Eles não vão entregar o PDK deles para mim, né? Fabricar um chip exige muito mais do que eu abrir uma ferramenta CAD e sair desenhando coisas, né? Nessa ferramenta EDA vai ter toda uma inteligência e vai ter um PDK. Esse PDK, que seriam as células que eu vou utilizar para produzir, a forma como a fábrica trata estas células, como ela faz os desenhos, né? Um retângulo, ele não sai um retângulo lá no processo de litografia.
ele vai sair algo mais próximo com algo redondo, um furo, né? E você precisa compensar isso na ferramenta. Então, as fábricas produzem PDKs, vão produzir, por assim dizer, bibliotecas que vão instruir as ferramentas EDA como elas devem gerar as máscaras. E a inteligência está ali, está nesses PDKs. Para te gerar um PDK desses, vão anos de estudo e de pesquisa, testando coisas na fábrica de semicondutores para amadurecer esse PDK e aí tu poder entregar isso para alguém, fazer alguma coisa com isso. Fabricar um chip, desenvolver um chip, né? Tanto é que a TSMC leva anos para conseguir lançar um processo novo. A Intel leva anos pesquisando para lançar um processo novo. Quando falam que a Intel vai abrir uma fábrica nova, né, a Intel está aí, ela vai abrir uma nova fábrica com um processo novo, dizem, vai custar 8 bilhões essa fábrica. 8 bilhões é para construir o prédio e botar as máquinas lá dentro. Mas antes disso, houve todo um tempo de pesquisa, de aprimoramento dos processos, para o processo atingir uma maturidade mínima que você vai conseguir desenvolver, fabricar coisas que são úteis. E a CEITEC, ela justamente veio para isto, para o Brasil ter esse know-how e para a gente conseguir finalmente fabricar coisas aqui, e não só isto, mas entrar no mercado internacional, né? Porque no momento que você tem uma fábrica em solo nacional, você tem uma cadeia produtiva e você tem empresas produzindo coisas para serem fabricadas, você consegue ir no mercado internacional e chegar na TSMC e pedir, olha, a gente tem aqui uma indústria de semicondutores, a gente tem fábricas, a gente tem empresas aqui que precisam produzir, nós precisamos do PDK de vocês, né? E aí a CEITEC, abrindo este mercado, consegue fazer o meio de campo e entregar para as outras empresas aqui no Brasil também conseguir produzir. Tem razão, Josias. A CEITEC ela foi criada como um dos pilares então, do programa de microeletrônica brasileira. Então, como disseste, tinha o CI Brasil para a formação de pessoal. A CEITEC como sendo a nossa experiência nacional de fabricação e de link com o mercado. E também tem um outro pilar, que nos falou aqui, mas todo um programa de incentivos fiscais também, para que empresas nacionais utilizassem produtos feitos aqui no Brasil. Então, esses três pilares é que formavam, então, o nosso programa de microeletrônica. A CEITEC em si, ela não foi pensada como uma empresa para competir com os grandes players do mercado mundial, né? Seria muita pretensão. Mas ela foi pensada como uma semente para o nosso desenvolvimento local da microeletrônica. Os objetivos que se tinha quando se criou a CEITEC primeiro, ter algum lugar onde se pudesse complementar a formação de pessoal e se criar uma massa profissional qualificada para trabalhar tanto com projetos quanto com processos de microeletrônica. De novo, em nível industrial. Mas era também para fazer alguma produção de prototipagem de pequena produção, de produção em pequena escala, atendendo algumas demandas das universidades, centros de pesquisa e também do próprio governo federal, e também como sendo vamos dizer assim, um atrativo para investimentos privados, né, na área de microeletrônica. Então, esses são os três objetivos principais quando se criou a CEITEC. Dá para se dizer que a CEITEC atingiu esses objetivos, né, já pulando para esse assunto, porque sim, nós temos uma equipe muito boa hoje na parte de projeto, na parte de processos, que nenhuma outra empresa no Brasil possui. Nós conseguimos atrair investimentos estrangeiros até aqui para o Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem hoje uma empresa coreana que veio porque já existia a CEITEC. Existia um ambiente onde a empresa poderia se implantar, um ecossistema já favorável, né? E nós também já projetamos produtos aqui em função de demandas do próprio governo federal. Então, são esses três pilares: formação de pessoal, uma empresa como semente da cadeia produtiva e os incentivos fiscais para que a indústria nacional se desenvolvesse. A expectativa é que, com esses três elementos, a gente pudesse ter no Brasil a criação de empresas nessa área, para criar essa cadeia produtiva. E é importante, né, destacar que isso não é rápido. Isso não é tão rápido, né? A última vez que eu vi um relatório falando sobre isso, a média de tempo de investimento é de 15 anos para você começar a ter algum retorno.
né? Exatamente. Então não é simplesmente abriu a fábrica e no ano que vem ela vai dar lucro. Tem todo um Não, processo de maturidade. E quanto a não é. isso, Josias, ainda tem mais uma complementação. Assim. O caso específico da Ceitec, além da fábrica como um todo maturar o seu produto para ele pegar, a Ceitec ainda teve uma dificuldade de colocar em funcionamento, fazer a transferência da tecnologia. Então, a fábrica da Ceitec ficou pronta, de fato, a partir de 2016, 2017. Então, nós temos pouco tempo aí de condições operacionais para que as coisas começassem a dar certo, né? E nesse tempo ainda foram feitos projetos como o PMUG, que proporcionaram às universidades e grupos de pesquisa a prototiparem seus produtos. A linha do Design House continuou efetuando seus projetos. Uma linha de encapsulamento e testes de probes também foi instalada para poder fazer verificação e segurança do hardware. Então, teve muitos avanços nesse período. E isso não é pouca coisa, não. Isso é muita coisa que aconteceu nesse período. Então, complementando o que o Marcos disse, a Ceitec é uma empresa que deu resultado positivo, muito positivo, no pouco espaço de tempo que ela teve para trabalhar. E ainda teve uma série de reduções, né, de investimentos do governo federal e que dificultaram ainda mais a situação, deixando com que os profissionais que trabalham na Ceitec ainda suprissem ainda demandas que normalmente eles não estariam adaptados e prontos ainda para fazer. E ainda conseguiram superar e fizeram o que tinha que ser feito. Então, acho que a Ceitec é uma empresa que tem muitos resultados positivos, assim, no modelo como a qual ela pôde trabalhar. Devemos destacar, né, que nós tivemos produção, né, de produtos no Brasil, né? A própria Autos, né, onde eu trabalhei, chegou a produzir chip para colocar, né, em CLP, né? Que eu saiba, produziu mais coisas recentemente em parceria com a universidade. Não sei se chegou a passar pela Ceitec, mas eu imagino que é bem provável que sim. E tudo isso acontece graças ao fomento no setor de microeletrônica e não seria possível sem. E isso acaba trazendo grandes ganhos de competitividade nos produtos que você vai lançar no mercado exterior, né? Tanto em custo quanto em funcionalidade. E você começa a substituir produtos importados por produtos nacionais. E quando você começa a fazer isso, você também começa a dar oportunidade para que outras empresas usem o nosso chip para criar o seu próprio negócio. Então, hoje em dia tem empresas aqui no Brasil que usam o chip da Ceitec para fazer, por exemplo, etiquetas, identificadores veiculares, identificadores de animais e tal, que antigamente usavam chips importados, hoje usam chips da Ceitec. Então, a Ceitec indiretamente está fomentando toda uma cadeia industrial ao seu redor. E por isso eu queria reforçar que o valor da empresa não está propriamente no fato de ela dar ou não dar lucro, a ação que faz normalmente, mas que é muito simplista, né? Porque a Ceitec não foi criada com o objetivo de retornar dinheiro para o governo, mas como um investimento público para que a indústria nacional se desenvolvesse ao redor dessa semente. A gente tem certeza que a Ceitec é um sucesso, um projeto de sucesso. Em termos de produtos, né, eu acho que algo que chamou muita atenção nas redes sociais recentemente, que a Ceitec lançou uma base para chips biomédicos, né? Eu achei isso muito interessante. O que é esta base? Não sei se vocês já podem compartilhar conosco aí algumas informações a respeito disso, né? Como é que funciona este tipo de componente, né? Porque na visita que eu fiz aí na Ceitec, eu fiquei bem impressionado com a quantidade de IPs que a Ceitec possui, né? Inclusive com registro internacional. E isso tudo é propriedade intelectual que, de uma forma ou outra, vai acabar retornando em lucro, né? A partir de agora, né? A partir de algum tempo. Então, é muito provável que a Ceitec passe a ser lucrativa nos próximos anos, né, invertendo esta balança, né? Vamos pegar um caso, que é este caso do chip biomédico, né? Porque é algo que está muito em voga agora. A gente está no meio de uma pandemia. Conseguir saber se uma pessoa está com Covid ou não, né, rapidamente é algo bem importante. O que é esse chip? Como é que ele funciona? Eu vou explicar assim de uma maneira mais genérica, tá? O que aconteceu foi o seguinte: a Ceitec, em função de ter a sua fábrica uma tecnologia um pouco maior,
do que a tecnologia usual hoje em dia, se obrigou a sua engenharia de fábrica, se obrigou a buscar alternativas. Então, dentro das alternativas que foram detectadas, mapeadas no roadmap, sensores em gerais podem ser fabricados com a tecnologia que a CEITEC, 350 nanômetros, 600 nanômetros, um micro, é bem aceitável, né, e bem em estado da arte, na verdade, até esses sensores. E a parte de microfluídica. Então, nós temos sondas neurais, nós temos guias de ondas para o pessoal de fotônica. A parte de microfluídica, então, tu tem um laboratório todo de análise de sangue, por exemplo, em vez de fazer a coleta, depois fazer colocar o sangue numa centrífuga para separar o sangue do plasma, tu, através de canais de microfluídica, tu consegue fazer isso. E essas estruturas, então, têm dimensões próximas a dos chips. Então, com isso, a gente fabrica na fábrica da CEITEC e tu acaba tendo um processo reprodutivo muito mais em conta e com uma qualidade muito melhor do que era feito até então. Então, esse mercado é relativamente novo para semicondutores, então utilizar plantas como a da CEITEC para fazer isso. E com isso também surgiu o mercado de sensores para a detecção de doenças. Então, tu tem uma célula eletroquímica feita sob silício e tu utiliza os contatos metálicos que tu pode fazer, então, por litografia, pode fazer por vias, por corrosões, vai depender do tamanho do teu dispositivo, e tu vai retirar os contatos metálicos, podendo colocar, inclusive, um chip de RFID, se tu quiser ter uma interface com outro aparelho eletrônico, por diferentes maneiras, tá? E aí, então, tu faz o teste do eletroquímico com a gota de sangue, no caso do COVID, e tu detecta, então, pela resposta elétrica que tu vai ter desse teste, num padrão, se a pessoa está contaminada ou não. Obviamente que a CEITEC não é uma empresa que domina a parte biológica e a medicina, mas através de projetos, institutos de pesquisa e startups da área médica, então a gente consegue avançar nesse campo. Eles têm uma demanda de um sensor, uma célula eletroquímica, e a gente oferece para eles, então, uma célula eletroquímica com uma qualidade melhor do que a que eles tinham, com um custo menor e uma produtividade maior. Então, a gente consegue produzir até 50 mil unidades, por exemplo, mês, de um teste de COVID, que seria a célula eletroquímica. Então, nesse sentido, ainda tem um espaço muito grande de ser avançado. O próprio, pensando assim em valores, mesmo que a CEITEC não ganhasse nada com isso, tá? Financeiramente, mas o cliente dela está se habilitando a um novo mercado do qual ele não teria acesso se não tivesse a CEITEC, e o próprio Sistema Único de Saúde, o SUS, ou os convênios médicos, os hospitais, de forma geral, vão acabar economizando muitos recursos, né, para fomentar o mercado local. Então, é uma balança financeira aí que deve ser explorada de uma maneira muito mais inteligente do que nós temos hoje. Então, há muito mais em semicondutores do que processadores e microcontroladores, né? Dá para fazer muita coisa Exatamente. com uma planta de semicondutores aqui no Brasil, e é só questão de pensar fora da caixa e ter fomento. Ter fomento para que as startups prosperem e tenham essas ideias, né? Para poder utilizar esse processo. Então, podemos, acho que, iniciar agora com a sessão de perguntas, né? Então, podem mandar essas perguntas aí, pessoal. Vamos começar pela pergunta que eu deixei pinada aqui, do CK. Ele perguntou ali, ó, boa noite. Na visão de vocês, o que se pode desenvolver em uma empresa nos moldes da CEITEC pode ser desenvolvido tranquilamente a nível de universidade, como muitos sugerem? Centro de minha pergunta está perguntando se aquilo que se faz na CEITEC pode ser feito no nível da universidade, é isso? Se é essa pergunta, eu diria que não. A CEITEC hoje tem capacidades que uma universidade ou até um instituto de pesquisa não possui. E aí eu vou voltar a um tema que eu falei antes. A CEITEC, ela é uma empresa. Ela trabalha com tecnologias que vêm da pesquisa, das universidades, dos institutos,
mas ela é uma empresa e por isso ela está aqui para aplicar aquela tecnologia. E a experiência de aplicação no mercado, com aceitação de mercado, com certificações industriais, com a discussão de requisitos de clientes, de requisitos comerciais, de requisitos de desempenho de nível industrial e comercial, a CEITEC possui. E isso é uma fase de aprendizado dos nossos profissionais que só se consegue numa empresa como a CEITEC. Quer dizer, quem está realmente em contato com o mercado. Uma universidade não tem esse tipo de contato, via de regra. Institutos de pesquisa talvez também não tenha com o nível que a gente tem. Então, a resposta é: a CEITEC tem alguma coisa a mais em nível de experiência e de capacidade do que uma universidade. Exatamente, né? O ponto aqui é que a universidade ela não tem como fim produção, né? Ela tem como fim aprendizado, ensino, né? Desenvolvimento de pesquisa. E isso não é fim comercial. A CEITEC ela já tem o fim comercial, né? O fim da CEITEC já é mais comercial, é mais para fomentar o mercado e a gente conseguir criar uma cadeia produtiva na área de semicondutores, né? E a estrutura que envolve uma universidade, comparado com a da CEITEC, são estruturas completamente distintas. A universidade vai trabalhar com equipamentos, equipamentos manuais praticamente, e não automatizados do nível que são da CEITEC. E não vai ter uma linha completa também, como a CEITEC tem. Então, isso tudo envolve outras questões de infraestrutura mesmo que a universidade não dispõe. Mais uma pergunta ali, ó. A infraestrutura da CEITEC pode ser aprimorada para a produção de processadores? E aqui eu vou ampliar um pouquinho mais a pergunta. O que nós poderíamos fazer de circuitos digitais na CEITEC? Porque um processo de 350 ou, como vocês falaram, 180 nanômetros, 150 nanômetros, já é viável fazer alguns tipos de projetos, né? Alguns ASICs, né, bem específicos, digitais, etc., já poderiam ser viáveis. O que nós podemos fazer na planta da CEITEC? O processo que a gente tem hoje, como você falou, permite que se faça extremamente complexo, né? De novo, acho que eu já falei lá no início, a CEITEC não foi criada para competir com os grandes players do mercado. Então, não incentivar que a CEITEC seja capaz de fazer, ou pelo menos no estado de tratar hoje, um chip de processador para celular, ou que vai concorrer com alguma coisa da Intel de maneira nenhuma, né? Mas, por que não a gente fazer processadores dedicados, por exemplo, para atuar junto com sensores integrados dentro de uma rede de internet das coisas, por exemplo? Uma coisa perfeitamente viável. Então, existem vários nichos dentro do mercado de eletrônica que ainda se pode atingir, né, e satisfazer com essa tecnologia. Pequenos projetos ASICs, né, específicos, processadores pequenos, com pequeno número de portas de entrada e saída, com alguns sensores específicos integrados, me parece que são perfeitamente viáveis de se imaginar, né, com o nosso processo. É o que realmente eu imagino, né? Tem muita coisa aí que poderia ser feita, a gente só precisa fomentar este mercado e começar a abrir este mercado, né? A CEITEC tem uma capacidade produtiva com lâminas de 6 polegadas, tá? Entre 1.000 e 4.000 wafers, né? Vai depender muito do processo que vai ser feito. E, por exemplo, se fosse utilizado não silício, mas glass, vidro, no caso, aí seria uma capacidade um pouco menor, 200 lâminas por mês. Isso, na verdade, quando tu trata de outros substratos, né, a capacidade diminui dependendo de como ele é, porque alguns substratos não são enxergados pelos equipamentos. Então, tu teria que fazer um processo mais lento ou uma adaptação do equipamento quando tu sai do silício. Mas existe um campo, daí também tu abre outras oportunidades, que são outros projetos
e outros materiais, mesmo dentro do campo do semicondutor, da microeletrônica, que não necessariamente são os convencionais que nós estamos acostumados. E mais uma pergunta aqui, ó, do Fábio Roberto Pereira. Quanto seria o investimento necessário para atualizar a planta para 150 nanômetros? Ele diz ali, né? Mas hoje vocês já dizem que conseguem chegar nisso. Então vamos pensar, qual é o investimento para atualizar a planta para um processo de 90, 45 nanômetros que seja, e o que significa isso em termos de estrutura? Que assim, né, pessoal, a simplesmente atualizar uma planta de semicondutores não é você apenas trocar o equipamento. No momento em que nós realizamos uma atualização na planta, você precisa começar todo o processo de novo, todo aquele processo de estudo para criar os PDKs, né? Tudo isso precisa ser refeito até você ter maturidade e atingir o yield necessário de produção e aí conseguir entregar isso para o mercado consumidor diretamente. Também existem questões em termos de estrutura da fábrica, da planta fabril, porque uma coisa é nós termos uma estrutura estável para conseguir produzir algo de 350 nanômetros e outra é pular para 90 nanômetros, 45 nanômetros. Eu imagino que a sala de litografia ela precisa ser mais resistente a vibrações do que seria para 350 nanômetros. Assim que retornarmos aqui com os nossos convidados, já vamos tirar esta dúvida, né? Porque quando eu fiz essa visita lá na CEITEC, eu lembro que algo muito interessante que eu vi lá é que a sala de litografia ela é um prédio, bem dizer, separado. Ela é um prédio dentro de outro prédio. Justamente porque nós não podemos ter vibrações passando na sala de litografia, né? E essas vibrações, elas precisam ser muito controladas e não sei até que ponto poderíamos simplesmente trocar, por exemplo, a máquina de litografia por uma de 90 nanômetros ou 45 nanômetros sem ter que atualizar o prédio, né? Então, assim, ó, o prédio da construção da CEITEC, ela foi pensada, então, com uma tecnologia. Até 180 nanômetros, 150 nanômetros, o prédio poderia suportar em termos de vibração. Tá? Abaixo dessa dimensão, teríamos que contratar ou fazer algumas análises de vibração transmitidas através do solo para os equipamentos, principalmente os equipamentos de corrosão e litografia, que são onde tu começaria a ter problemas maiores, o implantador, microscopia eletrônica. Então, todos os equipamentos começariam a ter problemas, mas a litografia seria o mais crítico. Com relação a colocar um equipamento de 90, a atualização da planta para 90 nanômetros, eu de pronto diria assim, passa-se por uma análise, mas essa análise provavelmente vai indicar que tem que ser construído um novo prédio. Tá? Mas aí temos que lembrar, como o Marcos disse, que nem tudo na microeletrônica tem que ser menor cada vez. Existem nichos de mercado onde a CEITEC pode atuar, ou aquela estrutura toda fabril ali vai atender por uma longa vida ainda, basta ter produtos para serem rodados lá com produção. Então, não é sempre que é menor que é melhor e é necessário. Então, tem dispositivos que são um nicho ainda para esse tipo de fábrica. Tanto é que existem fábricas maiores do que a CEITEC hoje, tecnologias de dimensões maiores que continuam ativas pelo mundo. Então, ainda existem mercados para todos eles. Vale até ressaltar a própria Intel, né? Porque estou aqui com um nona geração, né? Esse processador aqui, ele utiliza o processo estado da arte na época do seu lançamento nas fábricas da Intel. Só que a própria Intel, ela mantém fábricas com processos mais antigos produzindo outros segmentos de processadores, né? Processadores de baixo custo, processadores de menor desempenho, para outras aplicações, utilizam fábricas que já foram algum dia estado da arte, né? Mas foram aos poucos, né? Trocando o foco, né? Então essas fábricas continuam lá, continuam produzindo toda sorte de componentes, né? E vai acabar acontecendo também com a própria CEITEC,
no futuro, de repente até abrindo um prédio novo para um processo novo, mas esse continua ali fabricando um outro nicho de produtos, né? Eduardo Amâncio está perguntando se o programa CI Brasil ainda existe e quais as opções de formação na área de microeletrônica. O CI Brasil, ao que eu saiba, ano passado ele foi extinto, né? Eu não soube mais de turmas Sim, novas ele sendo foi extinto. abertas. Não E é para mais. e para a formação de microeletrônica, eu acho que hoje o caminho é somente a pós-graduação no Brasil, né? São os Uhum. polos de pesquisa e os PPGs, né? Mestrado e doutorado. É o caminho mais garantido hoje. É o que temos. Porém não envolve muito a parte de processamento. Alguns locais específicos é que vão fazer essa parte de processamento. Aí eu diria daí, dependendo da área em que ele quer realmente se especializar, teria que procurar qual a universidade que tem, vamos dizer, mais expertise na área, né? Se é na área de projeto digital, pode ser uma, analógica é outra, dispositivos pode ser uma outra universidade, então tem que conhecer um pouco mais da história de cada uma talvez procurando aí nas publicações hoje quais são os artigos que cada um publica e vai ter uma boa ideia de quem está fazendo o que no Brasil. Uma pergunta: como a parte da automação está atuando na linha de produção em uma indústria 4.0? Pergunta do Matheus. Temos algum foco em indústria 4.0 aí sendo vislumbrado pela CEITEC? Bom, toda a aplicação de semicondutores em áreas que até um tempo atrás ainda não tinham essa tecnologia associada, pode ser, acho que interessante para a chamada indústria 4.0. A CEITEC hoje, como ela se especializou desde o início com a identificação por radiofrequência, a gente está contribuindo, vamos dizer assim, para a indústria 4.0, no momento que a gente está ajudando a identificar materiais, documentos, veículos, através de radiofrequência, que é uma maneira rápida, segura, né, e que se pode se fazer à distância. Então, a automação industrial hoje, ela necessita da identificação dos produtos, das peças que passam pela linha de produção, da identificação dos produtos que estão sendo expedidos na hora do embarque. Essa identificação hoje, em grande parte da indústria, ainda é feita por meios óticos, código de barra, outros assim, e a utilização dos produtos de radiofrequência contribui muito para a aceleração do processo e para garantir que o processo seja mais confiável. Nesse ponto, a CEITEC está contribuindo, porque tem uma gama grande de produtos aí de identificação por radiofrequência. Outra questão que dá para colocar também, por exemplo, pensando em sensores, é a aplicação dos sensores que a CEITEC pode fazer para a indústria 4.0. Então, se tu tem um sensor de detecção que tu tem conectado no celular, tu vai estar fazendo um diagnóstico um pouco mais rápido, né? Na agricultura, por exemplo, tu tem outra aplicação que vai botar um sensor, vai medir a umidade do solo, vai corrigir a acidez do solo. Então, tu vai ter um processo também automatizado ali e muito mais preciso. Se pensarmos em outros sensores, a área militar também pode ter sensores de aplicação para detecção ou até mesmo satélites, para detecção de ultravermelho. Enfim, existem muitos campos aí que vão fornecer ferramentas, através das suas conectividades também, para aprimorar os processos que são utilizados hoje, deixar eles integrados com as ferramentas. Isso é algo muito importante de ser dito também, né? Que satélite e coisas que estão no espaço não gostam muito de transistores pequenos, né? E outra, tem que resistir, né, ao ambiente onde eles estão. Exatamente. Então, não dá para te colocar um processador de 3 nanômetros no espaço que é muito Não, provável que ele vai queimar, né? exatamente, não vai nem resistir à radiação ultravioleta e às radiações ionizantes espaciais.
Primeiramente, eu quero agradecer a presença de todo mundo que está aí assistindo, principalmente a galera aí que atendeu ao chamado, né? Agradecer aos nossos dois convidados, dois profissionais gabaritadíssimos aí da área de semicondutores, né? Não é algo tão fácil de conseguirmos para fazer uma live, né? E considerações finais, o que que espera, o que que podemos esperar do futuro no Brasil, né? Porque eu imagino que sem a CEITEC alguns problemas teremos em termos de acesso à tecnologia e principalmente para a produção de tecnologia, né, de alta tecnologia. E eu acho que eu tenho que deixar um parênteses aqui muito importante, né, um parênteses bem interessante, que é a questão do fomento de empregos de alta tecnologia no país, que, no meu ver, é a única forma da gente conseguir resolver o problema da balança comercial, e não só isso, mas resolver os problemas de previdência, né, previdenciários. Porque um engenheiro, ele ganha mais, né, a rigor, do que um técnico ou do que uma pessoa que está lá colando sapato numa fábrica, né? Não estamos fazendo aqui uma apologia a tipos de emprego, etc. Mas é um fato que um emprego numa indústria de alta tecnologia ele vai ter um valor agregado maior. E se nós não fomentarmos esse tipo de indústria, não fomentarmos empregos de alta tecnologia no país, a média salarial das pessoas vai se manter estável e sempre baixa. E assim não tem como previdência funcionar, né? Porque cada vez teremos menos pessoas empregadas, né? Até por causa da natalidade. Então, fomentar a indústria de alta tecnologia no país, ela é uma forma de resolver o problema a longo prazo, né? Principalmente de INSS, né? Porque as pessoas passam a ganhar mais e vão contribuir mais para o INSS, o que vai mudar um pouquinho a balança. E também a balança comercial. No momento que a gente começa a produzir mais tecnologia aqui dentro, a gente importa menos tecnologia, né? Hoje a gente exporta 3 toneladas de ferro para poder comprar um processador Intel i9. Né? 3 toneladas de ferro para um processador i9. Então, isso é ridículo. A gente precisa fomentar mais a indústria de alta tecnologia, né? E agora eu passo a palavra para vocês. Qual é a perspectiva de futuro? Marcos, responde? Posso começar, então? Tá bom. Pode. É bastante incerto no meu modo de ver as coisas, porque, como eu falei antes, o Brasil, há um tempo atrás, criou um programa de desenvolvimento de microeletrônica, um programa nacional de microeletrônica. Esse programa tinha pilares bem definidos na capacitação profissional, na semente industrial e nos incentivos fiscais. Esse programa, no meu modo de ver, deveria ter sido expandido, continuado, bem tratado, né, para que desse mais frutos a longo prazo. Eu entendo que o Brasil, de certa maneira, abandonou o programa. Tanto que o CI Brasil já não existe mais, a perspectiva é que não se tenha mais incentivos fiscais para usar semicondutores feitos no Brasil em pouco tempo, e agora, infelizmente, o governo federal está mostrando que está disposto a encerrar a atividade da própria CEITEC. Quer dizer, se o Brasil está querendo encerrar a atividade daquela que seria a semente da sua cadeia produtiva de microeletrônica, então o futuro parece, no mínimo, incerto. E que a Associação dos Colaboradores da CEITEC hoje acredita que a decisão que o governo está demonstrando é equivocada como política nacional, como política de Estado para o Brasil, porque ela não vai, primeiro, não vai causar nenhuma economia grande representativa para o Tesouro Nacional, mas ela tem um efeito de se perder conhecimento criado por uma década e principalmente deixar de incentivar uma cadeia produtiva, e esse efeito é muito maior, negativamente muito maior do que a economia que supostamente está se fazendo. Nós defendemos que a existência da CEITEC é um investimento do Estado. A tecnologia, como a gente já falou hoje aqui, é um dos fatores
primordiais para a competitividade de uma nação no mercado mundial hoje. O domínio da tecnologia é uma ferramenta indispensável, e a tecnologia, ela é cara, para se dominar a tecnologia, o investimento é grande, é caro e demora. Para que o Brasil tivesse sucesso, ter sucesso no domínio da tecnologia e garantir um futuro, além de ser um simples exportador de commodities agrícolas, o Brasil precisaria manter o seu programa de desenvolvimento de microeletrônica, expandir esse programa. Ou seja, nós deveríamos ter não só uma CEITEC funcionando, como mais uma ou mais duas CEITECs talvez no Brasil, para que esse mercado fosse realmente desenvolvido ao ponto que um país do tamanho do Brasil merece e precisa. Esse é o ponto de vista que acredito que vocês vão entender, e é o que a nossa associação defende hoje. O ponto, assim, o que eu vejo muito, né, é que no momento que o governo finaliza, né, acabar com a CEITEC, ele está dizendo, passando um recado para o mercado internacional, que nós não queremos empresas de semicondutores em solo nacional, né? Porque nós não temos incentivos fiscais, nós não temos incentivos de pesquisa, não temos incentivos para incubadoras, e a única fábrica que temos estamos fechando. Então, eu me pergunto quanto tempo, né, fábricas como empresas como a HT Micron, como Cadence, como Chipos, vão continuar no Brasil. Eu lembro que em 2016, 2017 ali, quando o governo começou a sinalizar acabar com o CEI Brasil, existiam planos da NXP, na época ainda não havia sido adquirida, né, de implantar uma fábrica em São Paulo, né? Isso gerou um baita de um burburinho na internet, né? Só que no momento em que o governo sinalizou cancelar com o CEI Brasil, eles recuaram e já era fábrica de semicondutores, né? E o que vai acontecer com o que nós já temos? O que nós temos aqui é suficiente para manter-se? Eu imagino que não, né? Porque nós temos pouca coisa. E aí tem uma pergunta bem interessante aqui, ó, do Siqueira. Deixa eu ver onde é que ela foi parar agora. Aqui, né? Vocês acham de uma abordagem fabless como a RM seria viável no Brasil? Eu acho que com tudo aquilo que a gente conversou, né, neste momento não, porque a gente não consegue entrar no mercado internacional para fabricar, né? Não, nós não temos condições de entrar no mercado internacional hoje. Como, de novo, hoje em dia a única empresa capaz de projetar e processar chips no Brasil é a CEITEC. E a CEITEC ela não foi feita para competir no mercado internacional, ela foi feita para servir de semente para a nossa indústria, para fazer pequenos lotes de produção, auxiliar na prototipagem, auxiliar as universidades, institutos de pesquisa e pequenas demandas do governo. Não tem capacidade produtiva hoje para competir no mercado internacional. Não é esse o objetivo da empresa. Que o que acontece, né? Agora retornando ali ainda ao Siqueira, né? A questão da ideia de você ter uma empresa como a RM, uma empresa fabless, né? É que você tem que conseguir chegar lá na TSMC e utilizar os PDKs, as ferramentas deles para produzir. E nós não conseguimos fazer isso porque nós não estamos inseridos nesse ciclo, né? Com a CEITEC nós conseguimos aos poucos entrar nisto, mas ainda a cadeia não está formada. Então, extinguir a CEITEC agora é o equivalente a gente colocar 10, 15 anos de desenvolvimento de um mercado no lixo, né? E sem esse mercado estar maduro para andar com as próprias pernas, né? E toda a parada de tecnologia, então, tu vai botar fora, além de botar os 15 anos fora de investimento, são mais de 1000 anos de formação entre todos os funcionários que estão presentes na CEITEC hoje. Isso, se for parado de forma bruta, vai se romper um elo da cadeia, e esse elo vai ser reconstruído, então, daqui nos próximos 10, 15 anos. Isso demora muito mais para ser feito. E esse pessoal provavelmente vai ser absorvido pelo mercado internacional, que formação brasileira, então, vai ser o fenômeno da exportação de cérebros, né? O Brasil vai estar mandando esse pessoal para fora a custo de banana, e, consequentemente, a indústria local, como a gente falou, vai ficar carente dessas pessoas, e isso não... Mesmo que tivéssemos aí o valor total hoje na mão
do valor investido na CEITEC, perto de 800 milhões ou 1 bilhão de reais, nós não conseguiríamos fazer outra CEITEC com esse mesmo valor. Então, fica uma reflexão para o pessoal que pensa que é muito dinheiro, né, que foi aplicado na indústria. Não é muito dinheiro. Algumas pessoas também podem se questionar sobre os valores, né, que a cliente colocou, às vezes. A qualificação que um profissional da área de semicondutores tem que ter é uma qualificação que demora tempo de formação e é muito específica. Então, isso obviamente que o profissional ele se qualificou muito para chegar onde ele chegou. Então, tu tem que remunerar ele mais. Ele não pode ser comparado com um simples operador. Nada contra os operadores, mas são coisas diferentes, né? A gente está desenvolvendo uma tecnologia. Então, tudo isso vai ficar uma lacuna aí, com a perda da CEITEC e a migração desses profissionais aqui que trabalham na CEITEC para outras partes do mundo, provavelmente, ou outros setores da economia. Mas os engenheiros aí vão ter uma perda significativa. O Brasil vai ter uma perda significativa com isso. E bem significativa, né? Porque desde que eu entrei no programa de pós-graduação lá, eu já percebia que o resultado era que a maioria do pessoal ia para fora, né? Uhum. Os destinos eram Estados Unidos, Canadá, Alemanha e Inglaterra, né? Tinha ex-colegas trabalhando na AMD, ex-colegas trabalhando na One Semiconductors, ex-colega trabalhando na Intel, ex-colega trabalhando na NVIDIA, ex-colega na ARM, né? Então, isso só comprova a qualidade da formação do que nós temos aqui, né? E como o nosso país está empatando. Porque Exatamente. Se produz o conhecimento, se forma o profissional e o profissional vai embora. O investimento que esses países que tu citou fazem no setor de semicondutores, que é extremamente, eles valorizam isso, eles sabem que isso é vital para que eles se posicionem e continuem posicionados como líderes mundiais, né? E não como o Brasil é hoje, como um simples exportador agrícola. São mundos totalmente distintos. Exatamente, eles trabalham produtos de alto valor agregado, até um dado que a gente não falou aqui, mas o mercado dos semicondutores, ele está crescendo, né? Apesar, mesmo com a queda, agora com a pandemia, deste ano ele cresceu 5% e se espera que no ano que vem cresça mais 8%. Então o mercado continua se expandindo e hoje a gente tem dados aqui, eu até olhei, algo entre 450 e 600 bilhões de dólares é o que esse mercado gira no mundo. Então, tem países em que a sua maior fonte de riqueza é o mercado da eletrônica. Países pequenos, Taiwan, por exemplo, né? Malásia, esses caras trabalham muito com produtos de alto valor agregado, tipicamente na área da eletrônica, a microeletrônica, e o Brasil, infelizmente, parece que está abrindo mão dessa riqueza e desse mercado em que outros países estão brigando ferozmente, né? A gente está vendo aí Estados Unidos e China brigando ferozmente por causa do mercado de microeletrônica, especialmente com a chegada do 5G e tal. É vital para eles, mas nós, infelizmente, não estamos vendo isso com a seriedade que merecia. Vamos finalizando, acho, a nossa live, já estamos com quase 2 horas de live. Acho que essa é a live mais longa da história do canal e uma live muito interessante. Agradeço muito a vocês. Agora deixo a palavra aí para vocês, podem dar os seus últimos recados. Deixa eu começar aqui, Marcos, então depois tu finaliza. Vai lá. Só para botar uma pimenta aí no pessoal, que essa semana tivemos, na semana passada, alguns tweets, então, pela associação, pela própria empresa, pela imprensa brasileira, dizendo que a CEITEC, então, poderia estar desenvolvendo 5G. O desenvolvimento do 5G é mais para chamar a atenção de que a fábrica da CEITEC, ela tem capacidades e competências muito próximas do que uma fábrica de 5G precisa. Obviamente que teríamos que sofrer algumas alterações de equipamentos enfim, e fazer as transferências de tecnologias adequadas. Mas nós temos, então, uma aproximação muito grande com isso. É algo que é bem factível
de ser feito. Então, para aqueles que imaginam que a fábrica da Ceitec não vale nada, que é algo que o governo federal nos avalia de forma negativa, nesse sentido, de que se botasse uma placa de ventos não apareceria comprador, isso é uma grande falácia, né? Isso aí é algo que é uma inverdade absoluta e, com certeza, durante esse processo previsto pelo governo federal, eles devem estar pensando já nesse sentido aí, quem é que vai querer, né, ou não deixar explorar a atividade econômica ou comprar a Ceitec para fazer algo nesse sentido. Obrigado, pessoal, pela atenção aí. Desculpa qualquer coisa. Passo a palavra para o Marcos. Tá bom, senhor, obrigado. Bom, da minha parte, eu queria resgatar algumas coisas que a gente falou aqui. Acho que o Josias trouxe questões muito interessantes aqui em relação à formação profissional. Eu espero que a gente tenha conseguido falar alguma coisa que trouxesse uma outra visão aí para quem pensa em microeletrônica só como um projeto de circuitos. A gente tentou mostrar que microeletrônica e semicondutores tem uma gama muito grande aí de possibilidades de atuação profissional, não só de engenheiro eletrônico, mas de engenheiro mecânico, de materiais, químicos, físicos, cientista da computação e tudo. E dentro de cada uma das áreas ainda tem atividades bem específicas que vão fazer o gosto de qualquer um que gostaria de trabalhar em alguma área técnica aí, na área de semicondutores. Bom, outro ponto que eu queria lembrar é o mercado de microeletrônica e semicondutores em geral é um dos mais importantes do mundo hoje, tá? Sem dúvida nenhuma, faz a riqueza de muitos países hoje. O Brasil tentou dar passos aí corretos, fazendo o seu programa de desenvolvimento na área. Acredito que não teve a continuidade que deveria ter, a atenção que deveria ter. Um dos frutos desse programa de microeletrônica no Brasil foi a criação da Ceitec. E repito que acredito que a Ceitec é um projeto de sucesso por tudo que ela já apresentou hoje. Eu queria dar aqui de público os parabéns a toda a equipe lá da Ceitec, nossos colegas da associação, dos colaboradores e todos os colegas da Ceitec, pelo trabalho que eles têm feito, que conseguiram fazer com que a Ceitec cumprisse os objetivos para os quais ela foi pensada. Ela conseguiu fazer projetos para o governo federal, projetos comerciais também para a indústria privada, trouxe investimentos privados para o Brasil, formou pessoal capacitadíssimo. Então, ela é um investimento que certamente se pagou. Queria agradecer também muito a todo mundo que nos ouviu aqui. Espero que tenhamos trazido alguma coisa de interessante. E para ti, Josias, eu acho muito obrigado mais uma vez pelo teu trabalho de divulgação, o trabalho que tem feito aí junto com a associação dos colaboradores da Ceitec tem sido muito bom. A tua dedicação aí, interesse em divulgar, a gente só pode agradecer e louvar. Parabéns e muito obrigado. Então vamos finalizando aqui com a nossa live, né? Apesar de termos aí mais algumas perguntas, mas já estamos estendendo muito, né, o horário. Todo mundo tem que trabalhar amanhã é dia de trabalho, então vamos finalizando aí a nossa noite. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui conosco assistindo a nossa live. Peço que, se você apareceu por aqui, é novo no canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos que nós vamos tendo aqui e também as próximas lives, né? De repente podemos ter mais lives sobre semicondutores ainda acontecendo aqui no canal. Siga-nos em todas as demais redes sociais, a gente está fazendo bastante barulho lá no Twitter, então siga-nos também no Twitter e vamos nos vendo por aí.
Apenas mais um recado, tá? Semana que vem nós não vamos ter vídeo no canal, nem na semana que vem, nem na outra, porque esse que vos fala está exausto. O ano foi terrível, foi um ano muito complicado, acho que para todo mundo foi um ano complicado, né? Tivemos uma pandemia aí que atrapalhou bastante o setor produtivo, atrapalhou bastante tanto as nossas vidas pessoais como profissionais, então tivemos que nos adaptarmos a essa nova realidade e isso foi bastante cansativo. Então, eu vou tirar aí uns 12 diazinhos aí para descansar, para desligar um pouco das redes sociais e da internet, né? E retornarmos com força total em janeiro. Vamos dar continuidade ao nosso projeto com a Ponte H. Quero construir aquele carro de controle remoto com motor de 250 watts que eu prometi para vocês. Vai ser um negócio absurdo. Então fica ligado aí para não perder, né, a continuação dos nossos vídeos. Até mais, pessoal, e nos vemos por aí.